gente, estamos de novo com mais um episódio para você, para trazer muito conteúdo interessante para sua vida, para da minha parceiraça Teodora Malacrida. Que bom estar com você de novo, né? Em mais uma entrevista no podcast que a gente ama fazer, né, Theo? Isso aí, Dani. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e para você que nos acompanha aqui no nosso Entrevista com Elas. Dani, como sempre, entrevistas incríveis, né? Entrevistados incríveis, né, Dani? Entrevistados incríveis. O conteúdo de hoje vai te prender até o final, porque Certeza. Tem muita coisa para você aprender, para nós aprendermos juntas com essa entrevista. Vamos falar de saúde, mas antes de falar de saúde, nós temos um presente. Que também é relacionado, claro, à saúde. Olha só. Mas nós estamos chiques, né? Fala sério. Farmácia Mãe Terra, Theo, faça as honras. Gente. Pode ver o que tem aí, que a gente nem sabe. Um presente que chegou para nós. Andréia, da Farmácia Mãe Terra, muito obrigada pela confiança em nosso trabalho, pelo presente, pelo mimo, pela lembrança, por todo o carinho e amor que tenho certeza que chegou junto dentro dessa sacola, porque nós te conhecemos a Mãe Terra e sabemos que vocês realmente trabalham com muito amor. Gente, e aí, Theo... 25 anos vai fazer esse ano aqui em Tangará da Serra. E olha que show! A embalagem é sensacional. Dá licença. Gente, porta-copo. Que precisávamos, né? Da Mãe Não tínhamos. Terra. Olha isso, que prontinho. Coisa mais linda. Não vamos mais molhar a mesa Não do vamos mais Vitor. molhar a mesinha do Vitor. Andréia. A nossa entrevistada... Andréia? Não, Andréia. Eu vou colocar pra nossa entrevistada, que já eu mostro pra vocês. Isso. Ai, que lindo! Perfeito, Dani. Pra nossa aqui nós temos também um difusor de ambiente que você encontra lá na Mãe Terra. A Mãe Terra, você sabe, farmácia de manipulação. São 25 anos aqui em Tangará da Serra. Cuidando das famílias. Ai. Pode ter certeza. Nossa, o nosso podcast já tem um cheirinho hoje. Isso! E vamos colocar, sempre que tiver entrevistado aqui, vamos colocar o cheirinho da Farmácia Mãe Terra. Andréia, amamos. Obrigada, Andréia. Andréia, Fábio, toda a família Mãe Terra, que está sempre conosco aqui. E que a gente ama esse povo, né? Credibilidade. Pensou em farmácia de manipulação? Claro que você vai pensar em Mãe Terra. Adoramos. Ai, adoramos. E a nossa entrevistada também está adorando tudo isso. Ai, que vontade de apresentar a nossa entrevistada. Conhecemos faz pouco tempo, né, Theo? Pouquíssimo tempo. Chegou pelo nosso Instagram uma mensagem e a gente, quando chega uma mensagem pelo Instagram, cria aquela expectativa. A gente... Quem que é? O que a pessoa quer falar com a gente? O que vem por aí? E que surpresa boa que a gente teve, né? Nossa. Que surpresa legal. Vamos lá, chega de suspense. Vamos falar quem que é essa pessoa logo. Ela é linda, maravilhosa, inspiradora. Jaqueline Sassaca. Volta. Você engasgou? Sassaca. Tá bom. Vamos. Ela é linda, inspiradora, maravilhosa. Jaqueline Sassaca, psicóloga de Tangará da Serra. Jaque, muito prazer recebê-la aqui hoje. Prazer é tudo meu. Agradeço de coração. Nós que agradecemos imensamente. Gente, a Jaque trabalha com mulheres, então vamos aprender juntas sobre o feminino. Que delícia, Jaque, ter você aqui. Estamos honradas pela sua confiança em nosso trabalho, por utilizar esse espaço para falar com Tangará da Serra, falar com mulheres, falar com o mundo, porque na internet falamos com o mundo e isso é maravilhoso, a gente ter o nosso espaço de fala, né? Enquanto mulheres, para nos conectar com outras mulheres, isso é maravilhoso. Muito obrigada. E já vou começando com a primeira pergunta. Enfim, Jaque é psicóloga, como que foi que você escolheu a psicologia, ou parece que a psicologia te escolheu? Conta essa história aí. A psicologia que me escolheu, né? Em 2000, eu comecei a faculdade. Jamais pensei em fazer psicologia, jamais. Eu pensava na área de nutrição, né? Aí o primeiro vestibular não passei, fiquei em 43º, eram 40 vagas, fui fazer cursinho. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí aquela coisa, né? Ai, tem que passar, tem que começar a faculdade, né? Que era muito assim, e ainda acontece, eu vejo, né? Que acontece essa pressão. E eu falei, quer saber? Vou fazer química. Ia para a parte de cosméticos, né? Eu naquela fase da adolescência.
E falei, e agora, a Unic? Né? Minha mãe falou, olha, você vai fazer um curso na Unic, né? Porque, de repente, se não passar na Federal, você faz na Unic. Já tá garantido. Tá garantido. Mas eu passei. Passei em Química. Passou passei, também? Na Federal. É. De Mato Grosso. De Química, Passei na Federal. Só que quando eu peguei na Unic, aquela relação, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Olhei aquela relação, fui vendo as áreas, fui para a área de saúde ali, né? Vendo físio, vendo odonto. Só que pelo valor, tudo muito alto, aí eu falo que foi a psicologia que me escolheu, sério. Psicologia era o mais acessível, assim. Né? Bom, vou fazer psicologia, mas eu fui... Tipo, e agora? O que vai ser? Porque jamais eu pensei, né? Ai, não era aquilo assim... Ai, sempre pensei em fazer, sempre tive vontade, né? Ajudar outras pessoas. Eu ajudando outras pessoas, não pensava isso, né? Eu precisando ser ajudada. Todo ser humano, Todos, né? Todos. E Todo também ser não humano. foi assim, ai, a psicologia vai me salvar, né? Vou entrar para me entender. Não foi isso na época. Hoje, eu entendo todo o propósito. Toda a minha caminhada dentro da psicologia, por que a psicologia entrou na minha vida. Primeiro de tudo, para me transformar, né? Para vir cuidando das minhas dores, das minhas feridas, que não eram poucas. Eu estou aí no processo, né? E aí foi uma trajetória, desde 2000 até 2004, né? Foi a faculdade, 2005. Importante, porque quem me conhece... Eu comecei aqui em Tangará, eu vim para Tangará atendendo crianças, né? Crianças e adolescentes. Que na faculdade eu me recusei a atender. No período da faculdade eu me recusei porque eu não me via ali com jeito para atender criança, adolescente. Eu acho importante... Porque no fundo você pensava talvez que fosse mais complicada a situação? Eu tinha um bloqueio, Theo. Eu tinha um bloqueio ali até eu lidar com a criança, sabe? De chegar na criança. Então, assim, deixa a criança quietinha ali. Deixa ele ali. Porque tinha as minhas dores, né? Talvez a sua criança interna não estava curada Exatamente. para curar outras crianças. Não, naquela época não. Né? E é Que todo ano um isso, processo. Jaque? 2000 a 2004. Ah, tá. A faculdade. Aí, 2005, você Aí, em 2005, eu comecei a trabalhar. Fui para onde? Para educação, lá de Várzea Grande. 60 escolas, 13 creches. Me deparei com crianças e adolescentes, né? E aí, no início, quando a gente sai da faculdade pensando que está pronto, a gente vê que não, né? Ou que conhece a realidade. Eu queria levar as crianças para casa. Né? Nossa! Aí eu queria levar as crianças para casa. Eu sentia a dor delas, né? E queria levar para casa. E fui atendendo até 2009 na educação. Aí, em 2009, eu comecei com clínica. E ainda assim, no estágio, eu me recusei a atender criança, né? E aí, 2007, eu tive meu filho. Eu falei, bom, não estou sendo uma boa mãe, né? Mesmo que eu tenha tido minhas falhas lá e coisas que ainda, né, trouxe de rigidez, educação tradicional, né? Mas eu falei, eu sou uma boa mãe, acho que dá para atender Educação criança. tradicional, a sua família é japonesa? Meu pai. Seu pai? Mas a educação tradicional que eu falo, Theo, Não faz, aquilo não do tá bom desse lado. comportamento, da obediência, porque a gente vem dessa geração, Sim. não é? Vocês não vêm dessa Tem que se Sim, comportar. sim, O bom comportamento. É. né? Aquele olhar Exato. que você já entende que tem que ficar quietinho. Faz E aí, favor. o que acontece Aham. nesse período com as crianças? O que acontece? A com a gente se criança. retrai. Se cala. Silencia. Silencia. Né? A gente é a geração que está aí hoje gritando, né, para essas emoções. Muitas das vezes, assim, a maioria ainda não está fazendo esse contato, né? Opa, peraí, o que eu estou sentindo? O que está acontecendo aqui dentro? Né? É aquilo de já abafar, varrer para debaixo do tapete. Mas nós somos essa geração que foi silenciada, né? E chega uma hora que esse varrer pro tapete não cabe mais, né? A conta chega. A infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Sério. Sério? Nossa, Muitas gente, das que nossas frase. ações, os nossos comportamentos. Que frase. Né? A gente tem que Vem revisitar, Fala de novo, né? Jaque. A infância? É o chão que a gente pisa a vida inteira.
O que acontece na infância não fica na infância. Vamos lembrar da Teodorazinha e da Danielazinha. Aí eu vou falar uma outra coisa. Tá, gente, vou falar outro ponto que foi revisado sobre trauma. Que a gente tem, a maioria, né? Se a gente pergunta, não tenho trauma, minha infância foi maravilhosa. Né? Muita gente não lembra. Não lembra. Não lembra. É um bloqueio, até pra né? se proteger, né? A criança cria vários mecanismos para se proteger. Bloqueio. Tipo, dói acessar? Então deixa pra lá. Não vou acessar essa lembrança. Tipo, o inconsciente vai te protegendo. Né? Aí ele vem através das Mas não tá falas, resolvido, né? das ações. Né? Das emoções. Por isso o autoconhecimento. Né? Por isso a gente buscar pelo autoconhecimento. Jaque. Trazer ao consciente aquilo que está lá inconsciente e tá nos movimentando, né? E a gente acaba dizendo, tem um padrão de funcionamento e não tem a consciência né, do porquê que aquilo está se repetindo. Então, para eu romper o padrão, eu tenho que olhar para mim. É o que falam hoje, que a gente escuta muito falar, especialmente na internet, gatilhos mentais e tal. Então, é isso. Por exemplo, uma coisa me irritou demais. Alguém pega esse copo e quebra. Vamos supor, o copo é meu, alguém quebra. Minha filha quebra. Isso me irrita. Aquele copo que quebrou despertou em mim um gatilho que me irritou profundamente, que eu surtei. Isso é o gatilho que vem da infância, talvez se relaciona a algum momento da minha infância. É isso que é o gatilho? O que te remete, né? Então, o que foi isso que te despertou ali? Porque o comportamento do outro é responsabilidade do outro, não é o que acontece. Como eu me sinto em relação ao que acontece. Por que me irritou tanto? Por que me deixou tão nervosa? Será que lá atrás, se você buscar... Algum episódio, tinham né? paciência, como que era. Hoje eu falo muito assim, de tratar os filhos como visita. Porque a visita... A gente trata bem. Não, e a visita derrubou alguma coisa? Não, tudo bem. E se a criança? E se alguém da casa? Você não faz nada direito. Pois é. Ou vai lá e faz pela criança, e a criança vai aprender como? Fazendo. A criança está em desenvolvimento. Pois é. Só que a gente esquece. Até porque não foi lidado assim com a gente lá atrás, de ter essa consciência do desenvolvimento infantil, né? Então, era cobrado da criança como se a criança fosse um mini adulto. Não, entendi. Né? E a criança está em desenvolvimento. Hoje, a ciência fala que o cérebro, né? Ele amadurece realmente aos 25 anos. Pois Pensa. 24, 25. Sério? Aí a Até criança... lá é uma constante construção. Até chegar. E aí, hoje a gente tem que desconstruir, né? Hoje a gente tem que desconstruir. Hoje a gente tem que se reeducar para poder educar de uma maneira saudável. Né? A criança, eu falo assim, e aí todo esse meu processo, né? Atendendo crianças e adolescentes, no mundinho delas, olhando para as minhas dores, as dores delas, é muito simples o que a criança precisa. Se sentir vista, se sentir amada, protegida, acolhida. E não foi o que a maioria recebeu lá atrás. Então, por isso que hoje a gente não consegue fazer diferente. Né? A gente repete o ciclo. Até porque isso da disponibilidade afetiva. A criança precisa disso, não é de pais perfeitos, mas de pais disponíveis emocionalmente. E como estão esses pais hoje? Correndo, trabalhando muito, ou atrás de na tela de um celular quando está com tempo livre. Quando está em casa. Desse jeito. Sim. E a criança fica jeito. aonde? Onde que fica a criança? Nesse espaço. Mas isso enquanto há pais que pensam sobre isso, né? Mas hoje a gente está com esse movimento. Que porque isso, eu sabe? sinto que existem ainda várias famílias que... Sim. Aquela expressão, sabe? Mas sabe Faz por e anda? quê? Dá trabalho. Porque dá trabalho. E se não está tendo trabalho, né? Algo legal ali não está acontecendo. Aí, hoje, quando a gente fala de educação positiva, né? Muitos pais confundem com a permissividade. Permitir tudo, né? Não é assim. E de um extremo ao outro. O autoritarismo lá de trás, né? E para a permissividade. Só que aí é um momento que a educação positiva não é para as crianças, não é para a gente cair de novo no bom comportamento, né? É para os pais se reeducarem. Como que eu vou conseguir fazer diferente com meu filho se eu ainda não sei olhar nem para as minhas emoções? Se quando meu filho está chorando, eu quero que ele pare com aquilo, né? E a criança está ali se expressando. O que a criança precisa? Do acolhimento. E o acolher não é concordar, né, com o que a criança esteja fazendo. Mas, meu filho, eu estou aqui, né? Tá tudo bem.
A criança se sentir protegida. Não é esse lugar lá que muitas carregam de terem que ter dado... As mulheres fortes hoje, né? Sim. São as meninas que tiveram que seguir a vida dando conta de si mesmas sozinhas. Né? E aí, quando eu estava falando de trauma... Verdade. Né? Se você parar para pensar... Né, Muitas Dani? vezes fala assim de empoderamento feminino. Muitas Não, mulheres mas- empoderadas talvez foram mulheres que tiveram Reprimidas lá atrás. que, enfim, não tem ninguém por mim, eu vou lá e faço e aconteço. Muitas, com certeza. Né? E aí a gente acabou meio que perdendo um pouquinho do limite ali, Aham. né? De chegar ao ponto de exaustão, a Aham. mulher dando conta de tudo. Não conta. sendo Não tem forte, necessidade, né? guerreira, E não Aham. tem necessidade disso, porque a mulher não foi feita pra isso. É. E aí... E eu acho que quem veste essa carapuça somos nós mesmas. Exatamente. Os direitos iguais. Quem foi que inventou? Desculpa. Aí não vai brigar comigo, por favor. Mas eu já falei 555 vezes. Quem me conhece sabe. Eu não mandei ninguém rasgar sutiã, queimar sutiã. Não, mas tudo bem a gente conquistar nosso espaço. Conquistar, ok. Mas né? tem que carregar Sim, claro. tudo nas E costas. pensar o seguinte, né? quando fala É pesado. do feminino, É pesado. o homem é o racional, é da racionalidade. Exato. A mulher é o quê? É o do coração. sentir, do É. afeto. E a maioria está desconectada desse lugar porque tem que sustentar esse Pois é. lugar da guerreira, da forte. Mulher Maravilha. Não faz sentido isso. Né? Eu acho que entender que ninguém precisa ser Mulher Maravilha já tá ótimo. Não, Sim, tudo bem, não vou exato. conseguir fazer É, tudo. de não vou falhar em cobrar várias- tanto, porque a gente Força, entende. resiliência, né? É. Mas chegar a um esgotamento É. e de não dar conta de pedir ajuda. Eu já estive nesse lugar. Eu Eu acho já- que talvez é isso, né? Sim, eu já Não passei... saber pedir ajuda. Não saber Porque pedir são ajuda. histórias e histórias. A, A gente entende isso. fragilidade, a Exato. fraqueza. Agora, deixa eu te perguntar como é que foi a transição de atender crianças para atender mulheres. É, como isso porque a aconteceu Jaque com você? hoje, gente, ela fez assim, ó, um loop, né? É incrível. Pra você que não conhece ainda a clínica de Jaqueline Sasaki, precisa ir. Gente, É que delicioso clínica! de estar Parece lá. que você tá assim num recanto de Num paz, paz. e tranquilidade. Ai, que delícia lá. Verdade, Você tem que ir. Jaque, amei. Ai, que bom. Aliás, Muito bom. quando a gente quiser tomar um cafezinho, Pode, nós vamos pra lá, né, estão Dani? super convidadas. Serão muito bem-vindas. Então, como que foi, Jaque? Eu comecei a me sentir encurralada, assim, tô apagando incêndio. Né? Trabalhando Porque eu com vi- criança e adolescente. Eu vi, porque eu fazia, quem já foi meu paciente, né, sabe que eu já fazia um trabalho com os pais, de orientação, de puxar os pais por uma consciência que o comportamento da criança era sintoma, era expressão de que algo não ia bem, não é achar, ai, a criança que tem que se resolver, né? Entendi. O problema é a criança, que a gente ainda tem uma visão assim, né? E aí começaram a chegar mães muito perdidas, com muitas feridas, né? Eu lidando ali com a criança, mas vendo ali nitidamente as feridas que as mães carregavam, né? E aí isso influenciando, né, na educação do filho, porque é aquilo para eu fazer diferente, não Vai cair basta, na educação. não é só aquilo assim, eu quero fazer diferente. Minha mãe gritava, eu não quero gritar. Porque quando ela vê, ela tá ali gritando. Aham. Repete. E você não grita comigo e tá Aham. gritando com a criança. A criança grita porque ela aprende com a mãe gritando ou com o pai gritando, né? Sim. Né? E assim, como que... Mais do que as nossas palavras, uma coisa que eu sempre falo, as nossas ações. Né? A gente querer ali que a criança, na hora, esteja e compreenda de fato o que a gente está falando, não, ela não vai. Ela tá ali se colocando, né, num lugar... A criança não deixa de amar os pais. Ela Sim. deixa de amar a si mesma. Faço tudo errado, não faço nada direito. Né? E se vem dessa educação tradicional do bom comportamento... né? Então, assim, a criança está sempre ali, tentando suprir as expectativas dos pais. Né? E, às vezes, tem alguns pais que nunca é bom o suficiente. Está sempre exigindo mais da criança. E dá tempo de corrigir isso? Ai, que dozinha, Dá. né? Dá tempo. Dá, se os pais fizerem um trabalho interno. Uhum. Ou, assim, né? Eu vejo, assim, o que me fez a transição. Eu fazia o trabalho com as crianças, mas eu precisava dos pais. Aham. Muitos pais se comprometiam. Só que chegou um ponto que eu vi, assim, as mães sobrecarregadas, cansadas, exaustas, desesperadas, precisando lidar até com questão, né, do próprio relacionamento ali, tudo estando ruim. Eu
falei assim, gente, estou apagando incêndio. Porque a criança tá ali, enquanto ela tá ali, tá tudo bem. Mas a hora que ela chega em casa? E aí? Porque a terapia continua. E o dia a dia? E a ação dos pais? A dinâmica? O sistema? A criança sozinha? Se para nós adultos é difícil, imagina para a criança. Ela não dá conta, não vai dar. Por mais que em consultório a gente trabalhe, né, ferramentas, desenvolva habilidades emocionais, mas a hora que ela tá ali no furacão, como que a criança fica? Se sente perdida, né? E para ela se regular, porque a criança não se autorregula sozinha, ela precisa de alguém. O adulto sendo corregulador. Só que esse adulto, para ser corregulador, primeiro ele tem que aprender a se autorregular. E aí? Como é que fica? Na hora ali a criança, né, fazendo a birra, se expressando, que eu falo, não é nada pessoal com os pais. É difícil dos pais entenderem isso, né? Por Ô, Di, conta... Sim. Jaque, para dar uma dica prática. A criança que faz birra, vamos supor, a clássica de supermercado que os pais odeiam. Minha filha, graças a Deus, não fez. Mas tem criança que faz birra em supermercado. Quer porque quer alguma coisa, começa a gritar, se jogar, espernear. O que o pai faz naquela hora ali? Tinha uma amiga que falava que virava as costas e ia embora, deixava a criança Meu lá. Deus. E aí, De vergonha. Mas você vê que era o que ela sentia, mas o que a criança estava sentindo ali. Não foi E a criança respeitado. se sente como? Pois é. Desamparada. O que faz? Mas o que o pai faz nessa hora da birra? Tem que fazer o que ali? Primeiro, Dani, que já tem que ter os combinados antes, De ir né? pro mercado. De ir pro mercado. E aí a gente entra na educação respeitosa, né? Em que a criança também não é aquilo só do imposto, a criança participando junto. Né? Eu falava muito para os pais, mas o que você ficar repetindo para a criança participe, faça com que a criança participe ali, verbalize, pense, né? Senão a gente cai naquilo da educação tradicional. Tô mandando, porque eu sou adulto, porque eu sei mais que você, e você me respeita e me obedeça. Né? Na prática seria, o fulaninho, nós estamos indo ao mercado. Então, chegando lá, não peça nada pra mamãe. Ou peça um item, você pode combinar, por exemplo. ou combina. Né? De repente, olha, um item, por você favor. escolhe. Pode escolher, exatamente. Né? Mas hoje não vai ser possível aquele outro tal. Senão, a criança acha que pode comprar o mercado inteiro e não tem limite. Não fosse. A vida não é assim. A vida adulta depois vai mostrar que não é assim, né? E a frustração faz parte do bom desenvolvimento, Então. né? Porque muitos pais também não estão sabendo lidar com isso. Porque acessa neles ali algo que não é legal e eles não sabem. Aí entra a autorregulação. Como está a autorregulação? Né? Se eu não sei me autorregular, como que eu vou ser correguladora para o meu filho? Pois é. Pensou? Se eu não sei lidar com o que está ali ativado em mim, que foi o gatilho, o comportamento da criança, como que eu vou ajudar? E a gente fica nesse ciclo. E aí que você foi tratar mulheres? E foi, a partir porque daí? aí agora você trata Aí mulheres. eu falei, eu vou na base. E todo o meu processo me ajudou nisso. Então, assim, entender, né? Ficar imersa nesse mundinho das crianças, dos adolescentes, porque a adolescência é uma repetição ali, né? Acaba refletindo. Da infância. Né? E aí, como que esses pais... E chega na adolescência, tem aquele rompimento também, né? Já vi várias mães... mães de Instagram dizendo que chega ali naquele momento da adolescência, tem aquele rompimento do filho com a mãe, que aí a mãe fica num vazio que não sabe o que fazer, né? Tem isso também? Tem, mas aí não pode ser pontual, né, Theo? É isso que eu falo, gente, é toda uma construção. Então, assim, cadê a conexão? Cadê a conexão? Cadê aquilo do respeito de ouvir o que o filho tem para dizer e já não interromper, né? Por conta da experiência do adulto, o filho começa a falar, não, porque não é assim, não, porque... Começa a questionar tudo. O que tudo. eles mais falam? Ah, porque meu pai não entende, porque minha mãe não me entende. Mas eles têm espaço para se expressarem? E se enquanto criança não tinham... Imagina na adolescência. Que já começa a raciocinar. Aí são os filhos desafiadores, né? Então. E aí é o momento dos pais, né? É o momento da gente olhar para dentro, para a gente se reeducar. Desconstruir muita coisa da educação tradicional. Claro que tem pontos positivos, mas tem coisas que não dá mais para seguir.
né? O que eu achei estranho, Theo, que você vai passar talvez, cada mulher passa de maneira diferente, né? Porque a minha filha é jovem, tem 20 anos, e o filho do Theo é criança, Tem com 10. 9. Quase entrando na Vai fazer adolescência. Eu tive a sensação de mãe desnecessária, tipo, ai, não tá precisando mais tanto de mim. Quando era Mas isso é criança, bom. precisava, depois não precisa mais. Sabe assim, mãe desnecessária? Eu Isso tive é essa bom, sensação. né? É Ela ótimo, desenvolver porque ela tem que crescer, né? autonomia E saber que quando ela precisar, ela pode contar com você. É. Isso que é importante, né? Não é a mãe desnecessária e o filho segue assim, né? Que, de repente, seja bom não conviver com essa mãe. Né? Mas ela saber que ela pode contar com você a hora que ela precisar. E que ela tem para onde voltar, né? Então, é o Porto Seguro. Até eu vi uma pergunta esses dias, né? Quem foi seu Porto Seguro? Você teve Porto Seguro? Acho que todo mundo tem, não tem? Tem. Por mais que esteja lá Ou no não, inconsciente, ou nem todo que mundo eu- tem. Às vezes não são pessoas, são coisas, né? Sério? Ah, Coisas de coisas o mesmo? travesseirinho, O ursinho. a fraldinha, o ursinho. Por isso tem criança que não desapega, não consegue ficar sem. Tem uma relação. Nunca tinha Tudo pensado tem a nisso. ver. Tudo tem a ver. Chupeta, dedo, fralda, travesseiro, ursinho. E para tudo. tirar isso, eu antes preciso né? Tirar mamadeira, chupeta, o peito. Eu preciso antes me conectar com a criança para poder tirar aquilo lá. Né? Nossa, gente. E eu vi a resposta lá, muitas pessoas não tinham pessoas como Porto Seguro. Tinham coisas. Quando eu ficava assim, eu subia na árvore. Né? Nossa. Vi respostas assim. Aí a profissional ainda falou, não perguntei o quê, eu perguntei quem. E é um problema? Nossa. É um problema? Parte da base, né, da infância, justamente isso. Eu tive um ambiente familiar saudável. E aí, gente, uma coisa importante não é a gente buscar culpados, não é isso. É entender que nossos pais fizeram o melhor com a consciência que eles tinham e buscaram naquele fazer momento. melhor. Né? Se a gente for cada vez mais para trás, para outras gerações, a gente vai ver, né, que buscaram fazer o melhor com a consciência que tinham. Né? Só que hoje a gente tem que falar com tudo isso de conhecimento, de ciência que está aí falando sobre as consequências. A gente tem que entender que os erros dos nossos pais tiveram consequências, né? Assim como os acertos também tiveram consequências. Então, não é só a gente focar no que houve de positivo, mas os erros também tiveram consequências. A gente carrega. Segue com a gente. Então, vamos lá. A criança que foi esquecida, maltratada, que foi malcriada, não, né? Mas a criança que teve uma infância que não foi muito legal, hoje é um adulto de que forma? Uma mulher. Porque já que tá, né? Vamos focar em mulher. Hoje é uma mulher de que forma? Qual o comportamento, de repente? Muito já? forte, não sabe dizer não. Não sabe dizer não. Não sabe dizer não. Agradadora, a boazinha, a salvadora. Mas né? isso fora de casa. Depende. Às vezes em casa, num relacionamento por medo. Ah, sim. Né? E é tão inconsciente isso. É tão inconsciente. Nossa, é verdade. A gente tem que Muitas- saber dizer não muitas vezes. Porque às vezes você concorda e você nem tá afim, né? Por que eu não posso deixar o outro desconfortável, mas eu posso ficar Pois é. desconfortável o tempo todo? Não sei dizer não, mas aquilo tá ali e fica me remoendo e eu fico mal, né? Vocês conhecem, não conhecem? Sim, Pessoas assim? Aham. com certeza. Eu já passei por isso. Tá no redor Eu já da cheguei nesse gente. lugar. Da boazinha, da agradadora, de não saber dizer não. Mas Aí a gente acessa as feridas da infância. Abandono, rejeição, né? Aí tem ferida de humilhação também. Então, e por isso que eu falo, o que acontece na infância não fica na infância. continua com a gente. Continua com a gente, inconscientemente. Isso acaba sendo mais forte entre filhos e mãe? Porque Oi, eu pai. acho que a ligação é maior, né? A mãe... Tipo, mãe- filhos e mãe. A mãe é o primeiro, né? A primeira relação que a gente tem ali é o portal. É o portal para a vida, né? Porque a gente consegue perceber em várias Primeira famílias... relação íntima é a mãe. Mas em quando várias tem famílias uma- esse atrito. Mas né? quando tem uma mãe omissa e um pai presente, um bom pai,
dá estabilidade para essa criança? O pai tem a função dele, a mãe tem a função dela. Tá, vai fazer falta. A mãe vai. A mãe é o afeto. Vai desequilibrar de qualquer forma. Vai. Cada um tem sua função. E da mesma forma, se faltar o pai? Ou um pai violento, ou um pai... O pai é a força ali. Força no sentido, né, de ir pra vida, né? E aí, assim, não falo também do autoritarismo, né? Mas de ser autoridade ali, né? E a mãe é para seu lado do afeto. O acolhimento. O acolhimento. E que muitas não receberam, né? E aí a gente entrou nesse lugar da mulher guerreira. De não ser frágil, né? E força e resiliência é diferente, né? Sim. Disso de ter que ser guerreiro o tempo todo, dar conta de tudo o tempo todo, né? E aí estão sobrecarregadas, cansadas. Então, aquela crença de que... Ai, mãe é uma só, a mãe é a melhor do mundo, mãe é sagrada... Não é bem assim para todo mundo. Não e é. as pessoas precisam pensar sobre isso para entender quem elas são de verdade, né? É um né? desafio a gente falar sobre isso, porque, de maneira geral, as pessoas ainda não estão, a sociedade não está pronta para esse tipo de conversa. Para pensar sobre isso. Né? Porque, assim, a gente é aquilo da família colocada... num pedestal, romantizada. Sagrada. Porque nós fomos criadas com família sagrada. Só que para a gente poder curar as nossas feridas, a gente tem que olhar para o que de fato foi, né? Claro, vendo as partes boas, mas aquilo também que não foi legal. E que fica ressoando, fica reverberando na nossa vida. Por mais que esteja inconsciente. Segue com a gente, né? Aí, se a gente pensa a procrastinação, né? Tem tanta coisa que a infância vai explicar. O que tem a relação da procrastinação? Porque muita gente procrastina, que é deixar para fazer depois o que você pode fazer agora, se deixa para fazer depois, se deixa para fazer amanhã, se deixa para fazer semana que vem, se deixa para fazer o mês que vem, e a vida passa, o ano passa, deixa para fazer algum dia. E não faz o que precisa ser Meu feito. Deus. Ter o contado, mas e aí? Eu tenho que acessar minhas emoções. E qual que é a relação disso com a infância, da procrastinação? O que pode ter acontecido lá? A criança... tá o tempo todo e a criança faz isso. Ela precisa o quê? Se sentir amada, se sentir vista. Né? E a criança tá fazendo e tá fazendo mais, não tá fazendo mais do que obrigação, né? E fica aquela coisa incessante. Por mais que eu faça, nunca tá bom. E vai desenvolvendo na criança também um perfeccionismo. Então acaba ficando atrelado também, né? Porque se eu vou fazer, eu tenho que fazer muito bem feito. E se eu não tô ali, né, para aquilo, não tenho disposição, então vou deixar para depois eu faço, né? E aquilo também do idealizado, de não ser feito de acordo com o que é possível no momento, né? Então, assim, não, o que é possível fazer agora? Dar pequenos passos, né? Porque a maioria vai para aquele lugar do idealizado. E com a procrastinação, são pequenos passos diários. Né? E eu vi esses dias na internet, eu achei fantástica essa ideia. Quando você tem algo muito grande para fazer, um projeto muito grande, divide ele em partes. Faz um pedacinho hoje, outro dia você faz fica mais fácil, fica leve. Só que a verdade. pessoa precisa aceitar isso, né? Porque às vezes isso do desmembrar... ou se sente ali como não estando fazendo, né? Ou aquilo da idealização. Dá a impressão que não foi feito. Dá a impressão que não está produzindo. E aí fica naquele auto-engano também, né? De que assim, deixa eu fazer isso aqui agora, que vai me trazer satisfação. Porque é uma dor que tá ali, né? E vai me gerar todo um desconforto. Se eu tô procrastinando, é porque já é o que eu não quero fazer. E na verdade né? Quando a pessoa não quer fazer, porque né? o que eu quero fazer, eu vou... Né? O que eu de fato gosto, quero fazer. Né? Às vezes eu sei também que vai me fazer bem, mas até eu ter o benefício, esse bem-estar, vai me gerar todo um desconforto. Eu não quero encarar esse desconforto. Então, deixa eu ir aqui assistir uma série. Amanhã eu faço aquilo lá. Ainda dá tempo. Aí você chega amanhã... Não quer de novo. Você não quer de novo. Né? E assim, vai virando esse ciclo repetitivo. Ô, Jaque, mas para chegar a tudo isso, a ter essa consciência de que, para muitas pessoas, ter mãe como um ser que é único, né? E nós estamos aí bem no mês do Dia das Mães, né? É verdade. Olha isso. Olha Aliás, só. no mês não. Na verdade, nós estamos semana. soltando esse episódio no Dia das Mães. No Dia das Mães.
No domingo. Mas gente, enfim, nada que seja pesado, gente. Mas são coisas que a gente precisa falar e precisa entender. É verdade. Porque eu já ouvi pessoas, assim, falar da própria mãe, mas falar coisas horríveis. Só que a gente não sabe como é que essa pessoa viveu. Então, assim... Qual que é a vida dela de verdade? Qual é a vida dela de verdade. E a gente não entende o que se passa lá dentro dessa casa, desse... né? Dessa família. Mas, assim, de palavra, Jaque, fortíssima. De verdade. Tipo, fala Deus. Outra pessoa fala... Você entendeu? Não quero falar esse nome porque eu não gosto. Mas, né, se relaciona a Deus. O contrário. E o contrário. A outra força. Jaqueline, quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus. E isso existe? Existe. É difícil, Mas por que que né? chega nesse nível? Como é que... O que foi? Foi uma pessoa rejeitada lá na gestação? Então, aí essa mãe tem a história dela também, né? E quando a gente chega nesse ponto, assim, recebe paciente, assim, precisa entender bem o transtorno dessa mãe, né? Para a filha, principalmente, aprender a separar o que é da mãe, né? Porque imagina uma criança que cresce num ambiente assim, sendo influenciado, né? Não se sentindo... São todas as feridas, pode-se dizer, né? Da infância. E para ela se libertar na vida adulta, precisa de muita terapia, precisa de muito processo. E aí entender o transtorno. Os transtornos estão aí, né? É difícil, Eu também, assim, levei muito tempo para de achar, assim, gente, parece loucura, né? Parece que é só coisa de teoria, de livros, transtornos de personalidade, né? Sim. Mas são reais, né, Jaque? Sim. Estão aí. E geram muito sofrimento. E a gente está vendo cada vez mais casos assim, né? E que quando se busca o conhecimento, e eu falo que nesses casos o conhecimento salva, ele liberta. Olha só. Porque você entende que você não passou uma vida toda ali, o problema sendo você, né? Só você Só ali você, sendo né? o problema. Porque também não dá pra te deixar ali num pedestal e falar assim, não, você é só isso daqui. Não é assim também, né? O que acontece? Acho que tem todos os pesos aí, talvez, Jaque. Também. Porque Ou assim, não? ó, só complementando o que você está dizendo, não está escrito na testa de ninguém. Sou psicopata, sou narcisista, não está escrito. Exato. E pessoas assim Tem também têm filhos. É isso que a gente precisa lembrar, Sim. né? Sim. Também. E aí acontece assim, né? O narcisismo hoje que tem sido muito falado, dentro de casa, né? É uma pessoa, fora é outra. Que quem está fora jamais imagina o que acontece dentro de São casa. personagens. Só os filhos. Personagens. E quem mais Mas e os sente filhos? é a filha. A filha. A filha, a mulher. Sério? Sério. E cada filho vai ocupar um lugar ali Ah, também, né? Essa mesma mãe vai ser diferente para cada filho. Sério? Sério. Cada filho vai ter um papel, né? Mas é mais pesado para a filha mulher. Como é que a psicologia nomeia esses filhos? Existe? Nesse quesito, gente, porque são N transtornos, São né? muitos. Mas Né, assim, Jaque? antes de responder, Jaque, o mais alto grau da perversidade humana está entre, né, psicopatas e narcisistas, até onde eu sei, não é? Que são as pessoas mais maldosas, digamos assim. Nem todo narcisista é maldoso, Tá. né? Porque aí a gente tem o oculto, tem o perverso. Eu Tem vou vários falar tipos. agora do comunal, de Sério? dentro da igreja. Meu Deus. Aham, entendi. Né? Veste ali Veste a roupa aí de santinho. o lobo em pele de cordeiro. Aham. Né? Meu Deus. Mas é aquilo, o narcisista, ele veste muitos personagens, né? É Aham. aquilo que vai trazer benefício para ele. Aham. Mas pra alguém ele vai fazer uma maldadezinha. Vai, mas aí a gente tem os níveis também. Vai Tá, fazer é maldade, isso que é importante mas lembrar, vai né? ter os níveis, Tá. né? Tem graus, né? Quer dizer, tem os mais E depende do e os tipo menos. também. Porque tem aquele ali que tá sempre humilhando, né? Rebaixando. Mas tem aquele que é caos o tempo todo e cria um caos dentro de casa. Que não quer ver o outro bem, né? Ou narcisista. Nossa. E o psicopata também, né? Então, aí o psicopata, ele vai mais para... hoje tem se falado disso, do narcisismo ter uma pontinha, dependendo do nível, do grau, né? Pra psicopatia.
Sério? Gente, pra quem não sabe, transtorno de personalidade, explica um pouquinho o que é. A pessoa é um jeito de ser? A pessoa nasce e passa a vida e morre daquele jeito? Não tem cura? Tem cura? Alguns transtornos, o que acontece? A gente pegar o narcisismo, não tem cura. Não tem, né? Você aprende a lidar com o transtorno e, em alguns casos, você precisa criar um distanciamento emocional, físico, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que você está tentando ali se libertar, se curar, e você ficar num ambiente que o tempo todo é gatilho, o tempo todo te puxando para baixo, aí você fala, tá, o quanto que eu me amo para permanecer num lugar desse. Isso depois que você descobriu. Que você descobriu que convive com narcisista. Ok? Exato. Aí, isso. E até descobrir. E até descobrir. Você vai entrar em relacionamentos tóxicos, abusivos. Você vai ter dependência emocional. Nossa. Né? E também, já que às vezes... Porque você cresceu num ambiente ali, né? Turbulento, que não foi saudável, que você não recebeu uma base ali segura. Isso. E quando você vai pra fora, na vida adulta, o que acontece? Você vai naquilo que você já conhece. E se Vai chegar uma hora que você vai surtar, não vai? Se você não estiver, se você não buscar ajuda. E também até assim, nos nossos relacionamentos. Às vezes você conhece alguém ou você tem uma amiga que, quer dizer, você considera amiga, mas não falta uma oportunidade para ela te cutucar, te criticar nas entrelinhas, dando a entender que está te ajudando, mas falando que o teu cabelo é feio, que tua aparência não é legal, que isso, aquilo, enfim. A gente tem que ter esse filtro de identificar se a pessoa está sendo maldosa comigo, eu preciso me afastar, pensar sobre isso, porque durante muito tempo a gente não discutia isso, a gente normalizava tudo e estava tudo legal sempre, e a gente ferida ficava quieta. Mas tem que ter esse olhar, a gente tem que cuidar com quem se aproxima da nossa vida e filtrar o que a gente ouve também, né, Jaque? Sim, aí cada caso é um caso, né, Dani? A gente também não pode se afastar de todo mundo que tem esse tipo de comportamento, né? É importante dizer também que nem todo mundo que apresenta comportamento assim seja narcisista, né? Às vezes é aquela amiga assim que se sente tão inferior, né? Ou inferior ali ao grupo, né? Mas não tá bem com ela e... Às vezes tem aquela, né? É uma coisa já inconsciente de minar ali pro lado do outro, de, né, deixar o outro, assim, nos sentindo bem. Mas aí cabe à pessoa, né, que escuta isso, que ouve isso, que recebe isso, como que ela sente? Como que ela lida com isso, né? Porque se o outro tem esse tipo de comportamento, até que ponto aí o que vou estabelecer? Cada pessoa vai estabelecer até onde, né? Aí é estabelecer limite ao outro e respeitar o próprio. Né? Não tá me fazendo bem, não tá legal, não sei lidar com isso. Então, eu preciso continuar ali, tendo essa convivência? Aí é você se respeitar. Né? Ah, não tô pronta para isso. Ah, então deixa, né, eu olhar para isso, cuidar disso. Se é uma pessoa que faz isso com frequência, mas você entende que cada um lida de uma maneira diferente? Sim. Com a mesma situação? E tem gente que não liga, que não tá nem aí para aquilo, né? E tá tudo bem, né? Se não tá afetando, se não... Agora, quando a gente sente, percebe, né? Que tem algo ali, não, mas isso não tá legal. Porque toda vez, E aí você vai a fundo, vai descobrir, vai entender tudo isso. Só que aí permanecer também Sim. não seria legal. Exatamente. Né? Já que você passou por todo esse processo, chegou até, digamos, a terapia, você descobriu tudo isso, aí você continuar, aí é você se ferir à toa, não é, Jaque? E aí a gente fala do auto-amor, né? Ai, que legal. Porque o que eu vejo muitas mulheres é tendo esse conceito de uma maneira equivocada. O auto-amor? Sério? Como é Porque isso? quando a gente se ama... Inclusive, eu tinha eu vim passando por tantos processos, tantas transformações, que quando acontecia um movimento, né, que eu superava, eu falava, nossa, passei. Tô legal, tô bem. Mas vinham outros processos, é aquilo da vida cíclica, né? Enquanto a gente não aprende a tarefa, a gente não aprende a lição que está ali, porque eu falo que tudo que chega é um convite à transformação. Né? E aí parte da aceitação. O que eu preciso fazer com isso? Por mais desafiador que seja... Como estar aqui. Né? Tô aqui, ó, vencendo, passando, né? Fazendo a travessia desse desafio de sair dos bastidores, né?
pedi para Deus colocar as pessoas certas na minha vida para me ajudar nessa travessia, nesse furar a bolha. Porque para mim, né? Sim, né? Tava muito bom para mim ali quietinha, nos bastidores. Queria sair de rede social, aí a vida fala, não, minha filha. Não é assim. Não é assim, seu caminho não é por aí, né? Quando você fala a vida ensina, até estou te perguntando para que as pessoas fiquem atentas a isso, aos sinais. Como é que você interpreta, assim, a vida me direcionou a ir para a internet, a sair do bastidor? Como é que você entendeu o sinal da vida? Por que eu estou perguntando isso? Para a gente também saber entender os sinais que a vida nos dá. E quem está assistindo a gente também entender isso. Como é que funciona essa lógica, essa dinâmica de entender os sinais da vida? Então, a gente desenvolveu espiritualidade. E aí, é até um ponto, né, que não tinha falado, mas isso do... Jaqueline, hoje, quem me conhece, calma, tranquila. Não foi sempre assim. Nervosa, estressada. Não dá para imaginar essa pessoa estressada e nervosa, gente. Fala baixinho, não dá para imaginar. Nervosa, estressada, reativa. Quando eu ficava muito na falta... né? Então, na falta do que a minha criança não tinha recebido. E aí a gente volta na infância de novo. Voltamos na infância. Aí eu esperava do outro, né? De receber aquele amor, aí quando você não recebia, você ficava nervosa. Sim, aí as coisas não saíam do meu jeito, né? Tá. A criança, então, era a minha criança interior que ficava esperando, né? Interessante. A minha criança interior, ferida, machucada. Então, eu ficava nesse lugar, porque hoje... E a gente precisa aprender também a identificar quando é a nossa criança que está falando dentro da gente. Mesmo. Né? E aí, eu sofri um acidente, dia 2 de novembro de 2017. Dia de finados. Dá uma pausa, já a gente vai saber essa história, gente. Enquanto isso... Guarda esse essa data. Guarda esse acidente. Enquanto isso, tem algo chegando ali. Jaque, porque acabou de chegar... pra gente. Um recebido. Um recebido. Nós estamos sensacionais. Desculpa aí. Da Organi. Olha isso, Dani. Uma que graça. E eu tô louca pra ver o que tem aí dentro. Ai, Dani, aqui, ó. Gente, uma loja de produtos naturais aqui de Tangará. A Organi, né? Você já conhece a loja? A Organi? A Organi fica ali na Rua 10. Fica ali na Rua 10, esquina com a Tec West. Ela é bem de esquina, é 10 com a 7, se eu não me engano. 10 com a 7. Gente, já que eu não sei se você já foi, se você já conhece, mas tem tanta coisa lá a granel. Tem canela, tem anis. Ai, que delícia. Tem vários docinhos cristalizados. Tudo produto orgânico. Aí tem aqueles beliscos de... casca de... meu Deus! Casca de laranja. Que sequinho, delicioso. Não, agora isso aqui... Gente, isso aqui é sensacional. Isso aqui é de Deus. Tem materialzinho de divulgação da loja. Isso aqui, mix de vegetais. Desculpa. Mix de vegetais. Isso daqui como aperitivo... Biscoito, ou para você beliscar, quando você tiver com vontade de beliscar. Desidratado? Desidratado. Aqui tem abóbora cabotiá. Aqui tem beterraba. O que é isso aqui, Dani? Nossa, eu tô tão empolgada. Vagem. Desculpa, foi ali. Vagem, beterraba, cenoura, desidratado. Aqui, prova aí, Jaque. Isso aqui que eu estava falando, ó. Figo... cristalizado, tem damasco. Isso daqui é ameixa seca. Gente, meu Deus, Aline! Sensacional. Organi, ali na Rua 10, esquina com a Rua 7. Já segue as meninas aí da Organi. Aqui, ó. Esse fim de semana, já que você gosta de gin? Eu adoro gin, gente. Desculpa, mas eu gosto, eu amo gin. Menina, eu fui lá na Organi visitar aquelas meninas e aí eu levei pra casa um kitzinho pra fazer. Mas assim, anis, canela, essa laranjinha aqui, essa casca de laranja, Dani, sensacional. Isso aqui pra fazer chá. Tomei um mate com a Dani e a vizinha dela esses dias que, olha, cheio de chazinho, né, Dani? Organi. Nossa, maravilhoso pra fazer chimarrão. Fica à vontade, Jaque. Que legal. Para degustar. Adorei. O chips, muito que é maravilhoso. Muito bom. Gente, nós precisamos descobrir o que é isso daqui. Diferente, né? Novidade. Será que é um grão de café?
Ó, Vamos outra provar coisa. pra gente ver. Escalda-pés, você encontra lá. Sabe esse Vitor, daqui? pega aqui um Vitor, vem provar. Olha, mix de... belisquinho. Como é que chama? Castanhas. De castanhas. Sim, é. Você pode ir lá e montar. Você pode montar tudo que você quer, um pouquinho de cada coisa. Ó, Marcela, Dani, pra colocar no chimarrão. Geleia, essa balinha aqui, ó, de gelatina, deliciosa. O duro é que esse aqui não dá pra comer na frente do microfone, porque ele faz muito croque, super crocante. Esse daí é de arroz? Biscoito, arroz, churras. Muito bom. Muito bom. Orgânico. É diferente. Gostou do mix? Dani. Isso é trufa. Trufa. Eu acho que é. Gente, muito obrigada, Aline. Um beijo, amamos tudo. Vamos retomar nossa conversa, porque Vamos. enquanto a gente belisca, a gente conversa e é uma delícia conversar comendo alguma coisinha, não é? Gente, gostoso. Muito. Já que eu Muito acho que isso aqui é bom. trufa. É, Dani? Esse vermelhinho. Delicioso. Orgânico. Já segue esse pessoal aí e faz uma visita. Vale muito a pena. Nossa! Eu vou. Vai. Eu sim. vou. Delicioso. Então, nós paramos onde, Dani? No acidente. No acidente. Então, foi minha virada de chave, né? Foi meu despertar. Para desenvolver espiritualidade, para olhar para esse lado para além de teoria, né? Entender a vida falando comigo, o universo me mandando sinais. E quando eu sofri acidente, 2 de novembro de 2017, tanto que assim, no dia anterior eu travei minha coluna, né? Eu naquela época não era ligada. Apesar de entender que não era para eu ir, eu segui mesmo assim, né? Foi um acidente de carro, um capotamento, não sobrou nada do carro, só eu. Deus me colocou numa bolha, que eu não ouvi nada, não senti nada, mas eu via. E aí, sentindo assim, pensando em Deus e aquele monte de imagem dos meus filhos, assim, passando igual um filme. Sério? Nossa Senhora. Meu Deus. Que loucura. E sem ouvir nada, sentir nada, mas vendo, né? Faz tempo isso? 2017. Não 2 faz de muito novembro tempo. de 2017. 7 anos. Vai fazer 7 anos. E aí eu travei minha coluna, fui para o hospital. Chegou na hora do almoço, me disseram: agora você levanta e anda, né? Não consegui levantar, saí abaixo de morfina. Não. Ainda assim peguei a estrada, né? Aham. Ó a proteção que eu, né? Muita proteção, porque mesmo ainda desafiando ali, enfrentando, enfim. Mas aí no dia seguinte eu ainda segui, como aparentemente eu estava bem, eu segui para Chapada, lá no Mirante Alto do Céu. A hora que eu sentei lá, explodiu um mundo novo na minha vida, na minha frente. Que eu falei assim, nossa. Eu era surda, porque do jeito que eu estava ouvindo ali, né? Os passarinhos. Eu era cega, porque enxergando, vendo aquela imensidão toda na minha frente. Aí eu falei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Foi aí que eu iniciei realmente esse processo de despertar, né? Despertar espiritual que eu falo, que daí foi de ir para além de teoria, né? E de entender os sinais que chegam. E eu entendo que o tempo todo a vida está falando com a gente, só que a gente, nessa correria, a gente não enxerga, né? Tem que desacelerar, tem que buscar esse lugar para dentro da gente. E aí que lá no bosque, né? Eu ia muito pela caminhada. Uhum. Até que eu entendi que lá é onde eu mais consigo me conectar com a espiritualidade, Olha. né? A natureza. A natureza. E a natureza vem da minha infância também. É. Era um lugar seguro que eu tinha quando eu precisava, o jardim da minha casa. Ah, tá. O mundinho com as flores, com a joaninha. Ai, que legal. E eu tinha me desconectado disso, não lembrava. E são memórias que a gente, né, Uhum. vai reativando. Olha. E aí eu entendi que lá no bosque agora a caminhada é secundária, né? Por isso que eu enxergo tanta coisa lá, assim, desde teia de aranha, formiguinha carregando florzinha, né? Você gosta de observar. Eu tenho prazer, eu me sinto muito bem. É ali que eu mais me sinto. A natureza, eu me sinto conectada. Ô, Jaque, mas eu acho, assim, pra mim também a natureza tem esse poder. Quando eu tô estressada. Nossa, a quando eu Dani tô ama a triste, natureza. eu Tanto que ela vou pro casou bosque. no pôr do sol, né, Dani? Eu Lindo. amo. Eu sou assim também. Dani ama. Amo a natureza.
Eu acho que a natureza tem esse poder de acalmar. Você sabe que eu falo isso, eu venho trabalhando com as mães. O que te faz bem no dia a dia, né? Como você se nutre? Às vezes, tem mãe que fala assim, não sei, porque tá tão ali na correria, no dia a dia, e cuida disso, cuida daquilo, e não tem aquele momento para ela, né? Eu falo assim, gente, não são coisas grandiosas. Não é você esperar um final de semana, uma viagem, um feriado, né? E muitas vezes ainda esse final de semana tá ali em casa ou fazendo coisas da casa, né? Ou ali, cada um num cantinho, não tem aquela conexão, né? Aquele vínculo ali, aquela conexão. Então, Jaque, assim, a dica que você daria para as pessoas que buscam ouvir a sua intuição, e eu acrescentaria assim, que ouvir a intuição também nos ajuda a nos conectar com a gente mesmo, né? A se encontrar. E você sabe Acho que é isso, né? Isso é do feminino? Sério? O homem não tem disso? De querer se encontrar? Não, eu digo da intuição. Se a gente vai se desconectando da nossa essência ali, né, de alma, menos a gente, né, a intuição fica mais quietinha ali. Mas Eu acho que faz muito sentido a intuição ser mais do feminino, porque vamos trazer aí pra prática diária, todo dia. Quem é casado sabe. Quando a mulher avisa, se fizer, vai dar errado. Vitor tá aí pra provar. Eu acho a que mãe, tem essa, né, leva o casal. né? Também. Eu acho que tem isso da intuição mesmo, né? Talvez seja aí, É né? um poder. É um poder Né? da mulher, é um poder feminino. Mas quando a gente se desconecta, né? E como que a gente se desconecta? Vivendo demais para o outro, né? E desconectada da gente, esquecendo da gente. Então, assim, e tem acontecido muito isso, né? E as mulheres, uma grande maioria, vejo que não sabe como voltar a se reconectar, a lembrar do que faz bem para ela, do que ela gosta no dia a dia, no que ela pode fazer no dia a dia, coisas simples, né? Porque é tão simples. E aí são simples mesmo quando você fala, né, Jaque? Simples mesmo. Simples mesmo. Um ato de fazer um bolinho. Exato. Digamos. Bobo. Mas não por obrigação. Não por obrigação. Aquilo, É que cuidar de assim, uma planta. Isso. Coisas, olhar para o céu. Eu tenho uma rotininha de manhã, né? E eu vou falar para vocês assim, eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa, tanto que me ativou a ansiedade que eu nem lembrava, né? Vindo para cá. passou. Passou. Que bom! Graças a Deus. Ajudar, porque isso é teu, né? Gente. Mas acho que o fato de com quem você está influencia no nosso, Com né? certeza. Então, Com que certeza. gostoso. Nós queríamos muito que você ficasse à vontade. Obrigada. Viu? Porque a gente Das sabe. pessoas certas. É porque a gente sabe que é normal a ansiedade. Muitos entrevistados têm, pessoas têm medo de falar com a câmera, muita gente tem. E então, aí, né? Esse fato de você estar à Dani, vontade. De novo eu falo. É. A infância explica. Será que é o medo do julgamento? O que o outro vai achar? O que vão falar de Ou mim? de nunca tá bom o suficiente, aquele perfeccionismo, né? tá. De estar sempre, não tô pronta ainda, Aham. mas a gente nunca vai estar pronta. Nunca vai estar, né? é A isso aí. caminhada se faz caminhando. Caminhando. É isso aí. Mas aí de fazer essa travessia, aí vai de cada um, né? Do nível ali de insegurança, de medo, de ansiedade de cada um. Uhum. E se a gente... eu sempre falo pra mim também, né? Assim, se a gente esperar o medo passar... né? Não vai chegar o momento. Então, e a Exatamente. coragem não é ausência de medo. Você né? tem medo? Realmente não é. Vai Não com é. medo mesmo. Você Não. pode ter medo e ter coragem. É fazer o movimento, né? É. Partir para a ação. Eu tô com medo, mas eu vou. Por exemplo, estou com medo de viajar de avião, mas eu vou porque eu preciso ir. E é um enfrentamento, né? Na verdade, isso para a gente poder avançar e evoluir, a gente tem que enfrentar, não é recuar. Porque cada vez que a gente recua, aquilo ali vai ficando mais forte, Aham. né? O medo. Você deixa o medo te dominar. Theo, a gente tem recadinhos. A Tem conversa recadinhos. tá tão Você boa. sabe que eu tava lembrando agora, já que falou de coragem. E eu lembrei justamente da coragem e da força do empreendedorismo que tem a Lima Tintas. Lima Tintas, Dani. Nossa, Fernanda, é um espetáculo. Olha, De mulher. sensacional. De mulher. Fantástico. São 14... Eu tô falando porque, assim, eu vi que este mês eles completaram 14 anos
de Lima Tintas, aqui em Tangará da Serra. É bastante tempo, né, E Dani? ganhou destaque empresarial. Nós estávamos lá, eu e lá. Theo. Pensa na Fizemos felicidade. o cerimonial pela primeira vez juntas. Amamos. Lindo, Obrigada, Cid. maravilhoso. E assistimos a vitória da Fernanda e do Lima, que são sócios, né? Donos da Lima Tintas. Recebendo esse prêmio, comemorando, vibrando com a sua equipe. Foi tão lindo isso. Foi. E tão merecido, né? Bem tão merecido. Fico tão feliz de ver quando as pessoas realmente, por mérito, por trabalho, por dedicação, vão lá e recebem prêmios. Gente, quando você for pintar sua casa, tem a dica pra você. Lima Não Tintas. fecha com ninguém sem ir lá na Lima Tintas, pegar o seu orçamento, conversar com a equipe de vendas e fazer o seu levantamento na Lima Tintas, porque está há 14 anos. 14 o quê? anos. Colorindo sonhos com você. Olha que Lima lindo! Tintas. A Lindo, Jaque né? precisou de tinta, você já sabe. fui. Já foi? Você já foi lá, você Cliente? gostou? Sim, aham. Eu também, gosto muito do atendimento deles lá. Muito fantástico. E é Sim. assim, eles te entregam aquilo que Sim, você realmente aham. quer. Isso que é bacana, né, Dani? Já aproveitando a nossa pausa, vou falar também, Theo, tem um recadinho aqui da Trator Tec Mac. Nossa, tá chique esse Alfredo. Ele tá, o Alfredo tá... Fantástico. Né? Tá, eu falo que é o ano dele, porque ele tá todo cheio de grandes projetos. Olha que legal. E eu quero falar, especialmente, ele pediu para falar o seguinte também, com relação à pulverização, né? Que você que está trabalhando no campo, o momento aí de se preparar aí para a próxima safra. Então, ó, pulverizadores, gente. A Trator Tec Mac é revendedora da Tijet, que é uma marca referência no mercado, em qualidade e entrega. Então, você precisa de pulverizador, de bicos para pulverização. Você vai na Trator Tec Mac, tem Tijet, que é a revendedora Trator Tec, e distribui também várias outras marcas, tá? As melhores do mercado. Então, falar em pulverização, pense em Trator Tec Mac. É o lugar certo para você fazer sua compra e se preparar para a sua safra. Dado o recado? Trator Tec Mac, gigante do agronegócio, gigante da Lions Comercial. Então, já que nós abrimos esse espaço para que empresas venham somar com a gente, né? E a gente gosta muito de falar com quem está aí na luta, trabalhando, conquistando os seus sonhos, o seu lugar ao sol, né? E tudo, e o sucesso, né? Principalmente do empreendedorismo, eu e a Theo estamos passando, estamos trilhando construindo, essa né? trajetória. Também passa ou perpassa por essa descoberta das nossas próprias emoções. Porque empreender, gente, pelo amor de Deus, só quem trilha esse caminho sabe o quanto é difícil. Você lidar com a rejeição, primeiro. Você vai fechar uma venda, o cliente não quer. É uma rejeição ali. Não é uma rejeição ali? De repente, lidar com o não, né? Com o não. A expectativa, né? E como é que, né? E aí você tem que se conhecer. Eu acho que todo empreendedor, quando você vê essas histórias, nossa, a pessoa saiu do nada, não tinha nada, saiu vendendo bombom de porta em porta e hoje tem dono de uma fábrica de chocolate. Como é que chegou lá? Provavelmente ele foi se descobrindo quem ele é no Altos e mundo baixos, né? e enfrentando, né? Mas quem tem essa força, essa garra, geralmente teve uma infância mais tranquila? Não. Não tem nada a ver. necessariamente. Não. Né? E aí a maneira que a gente lida com o que acontece, né? E aí voltando um pouquinho, só para a definição de trauma foi atualizada, que o trauma não é mais o que a gente entendia de algo de ruim, muito ruim que acontece, mas a criança ficar sozinha na dor dela, ficar desamparada, né? E não é a situação em si, mas a criança ali, o que a criança sente e se vê desamparada. Nossa. E se a gente for parar para pensar, faz todo sentido isso, né? Isso gera trauma. Sim, ela seguia ali desamparada, sem o acolhimento, e aí a gente cai na educação tradicional. Por isso que a gente precisa se reeducar, porque hoje eu preciso saber acolher as emoções do meu filho. Mas se eu não sei acolher as minhas próprias emoções, como que eu vou acolher as emoções do meu filho? Como que eu vou validar? E o validar, acolher, não quer dizer ser, né, concordar, ser permissivo. Mas para que eu consiga olhar para o que meu filho está sentindo e olhar com respeito, porque o sentir dele importa. E a gente vem de um lugar que não importava o que a gente sentia, né? Eu preciso me reeducar. E aí, para a mulher precisa se automaternar, rematernar, aprender a se dar aquilo que ela não recebeu.
Então, a gente pensava... Quer dizer, eu pensava, não sei se as pessoas pensam, mas eu pensava assim, trauma é uma coisa que aconteceu. Por exemplo, o abuso. Isso gerou um trauma. Mas não é só um fato isolado que pode gerar um trauma. O próprio O fato abandono isolado, né, gera um trauma. Mas o abandono também gera o trauma. Sim, a negligência emocional, vamos dizer assim. Aquilo que né, a criança fica sozinha ali na dor dela, desamparada. O que a criança faz? Gente, o adulto, quando o adulto não tá legal, né? O que o adulto faz? O que o adulto pode fazer? E por que quando, né, chega um amigo, uma amiga, eu não tô legal, porque... O que você acaba fazendo? Tentando acolher. E por que com a criança é diferente? Não pode acolher também, né? É que às vezes, será que não é a dificuldade da criança falar? Porque assim, o adulto vai falar, eu não tô bem hoje, eu tô mal, eu tô triste. A criança, ela não fala, né? Você tem que pegar os sinais. Mas você percebe que a criança não tá bem. Né? O abraço ali, né? O ficar junto. Tudo bem, a criança não tá... Mas ela sentir que ela pode contar com alguém. Né? Que ela pode contar. E esse adulto que está se vendo nessa criança, como é que ele faz? Eu quero mudar minha vida, eu quero avançar. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer avançar. E aí, o que essa pessoa faz para ela curar essa criança interior aí? Terapia. Conhecimento. É o caminho. Terapia é vida. É vida. É transformador e libertador, né? E tudo tem a dor, né? A dor. Exatamente. Transformador. É verdade. Libertador. E até vou fazer uma... E é um processo, porque eu vejo também, assim, pessoas que buscam pela terapia e querem resultado imediato. Não é assim. Não é. Né? E pra gente curar, a gente precisa olhar para as emoções. Para curar, precisa abrir a ferida, né? Porque a ferida tá ali escondidinha, Tá escondidinha, mas você vai precisar abrir para limpar. E ela Ou seja, então vai ter que mexer naquela sacolinha ali, que tava fechadinha, para poder acessar o que estava acontecendo, o que está acontecendo e começa por onde? Fazer a mágica, digamos assim. Começa por reconhecer as emoções, né? E, assim, integrar o lado que a gente não quer sentir, que a gente acha feio, que não é legal, as emoções desagradáveis, né? Olhar para ela. Todo mundo sente raiva, né? Eu falo, gente... do humano, né? É do ser humano, né? É normal. Só que lá atrás não foi naturalizado, porque era feio sentir raiva, não podia ficar triste. Para a maioria foi assim. Ô, Jaque, você sabe que eu percebo que tem muitas pessoas também que têm dificuldade de se expressar, que têm dificuldade de conversar, de falar. Tem essa retração. Receio, sim. Meu Deus. Para uns, muita facilidade, né? Sim. Para outros, essa timidez, que a gente nem sabe se é timidez, a pessoa fica assim, mal e mal, ela fala um oi, boa tarde. Isso daí, o que pode ter acontecido lá atrás que tornou um adulto assim hoje? Já vai desse ponto de não poder, a criança lá atrás não podia se expressar, né? Não podia... Sim. Então, isso é grave demais. Tipo... Não... Ou era julgada sempre que tentava se expressar. Também. Tipo, cala a boca, mas menino. Aí não podia se expressar. Sabe assim? Era reprimir as próprias emoções. Era, de toda forma, não se expressar, né? Engole o choro, por que você tá assim? Para de frescura, né? Ou ainda aquilo de... a criança não pode se expressar, é reprimida, e quando tem que socializar, bicho do mato, né? Jacuzinho... E aquilo, e assim, sempre falei muito para os pais, o que a gente fala tem um peso muito grande. O que a gente fala para os filhos. Então, e isso pode acarretar a coisas piores também? Pode. Lá na frente? Sim. Piores que eu digo, por exemplo, suicídio? Sim. Aí é um nível de sofrimento intenso, né? Olha, gente, não é acabar com a vida, é acabar com a dor, se livrar do sofrimento e não ver saída. O suicídio é isso? É acabar com a dor? Se livrar do sofrimento, assim como, né, a questão da automutilação, que a gente vê, né? Eu tô ali no mental, no pensamento, aquilo, né, me gerando sofrimento. Vai lá, se corta. Vamos dizer que transfira, né? E tem uma sensação fisiológica, né? Só que é passageiro. Aí vem aquele ciclo de voltar a fazer. Só que esse ciclo pode já não fazer tanto efeito. Aí vai fazendo algo maior.
Assim como é com o cigarro, né? Entendi. A gente falou de transtornos. O borderline, a pessoa se corta, Se né? automutila. E Borderline faz isso? Faz. E se cortar é tentar aliviar a dor que ela sente dentro dela? De Ai. certa forma. Ou punição, né? Sentimento de culpa, mas é. De Ah, qualquer seria Pode ser um forma, sentimento de culpa? pode ser. Por sentimento de culpa, né? Ou isso do sofrimento, aquilo que tá ali. Então, ela precisa se livrar daquilo ali. É uma maneira dela se livrar, porque na hora traz a sensação. E fisiologicamente traz, né? Só que vai voltar. Não resolveu Não nada. resolve. Aí fica nesse ciclo repetitivo. Quais os tipos de transtorno mais comuns hoje em dia? Comuns assim. Que se sabe, né? Que se sabe, né? Que Que se sabe que se é, trata. que tá se falando bastante hoje em dia, Jaque. Ansiedade, né? Transtorno de ansiedade mesmo. Transtorno Dá de todo mundo sente. Sim. Né? Ansiedade um pouco é normal. Eu tenho uma impressão de que o transtorno de ansiedade, talvez eu esteja errada, mas é isso que eu estou percebendo de uns tempos para cá. Tá muito grande, tá muito alto. Mas aí a gente... Tá, Theo, tá. E é... Sério? Aí a busca do autoconhecimento, né? E isso do padrão da sociedade, aquilo de encaixar, aquilo que é ideal. Então, é um momento de todo mundo tentar se recolher, olhar para dentro, não ficar nas comparações, porque daí vai achar que não está fazendo o suficiente ou não está sendo bom o suficiente, né? Porque quando a gente olha para a grama do vizinho, né? Então, a comparação... E aí, esse lugar de buscar o lugar seguro dentro da gente, né? É todo um processo de autoconhecimento. Eu falo, gente, não é fácil. É uma jornada, né? Jaque, e assim, ó, excesso de consumo de notícias tristes. Por exemplo, né? Vamos Olha fazer menção. aí. Fazer menção ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a nossa Exato. solidariedade. Exato. As famílias que perderam tudo, a dor. Claro que não tem quem não... Sim. Quem Não tem não, quem não sinta, né? não sinta Isso de daí. ver tudo aquilo que está acontecendo. Está distante de nós, mas a gente sabe o quanto machuca, né? Viver tudo aquilo. Uma tragédia. Mas assim, ficar assistindo muitos vídeos, porque toda hora vem na internet. Eu tô escutando pessoas... Eu tô falando, na verdade, eu evito... Eu quero saber o que está acontecendo, mas eu não quero ver muito, Não porque ficar me faz mal. alheia, não Isso, ficar né? alheia, mas também Porque se não é bom. preservar, né? Porque faz mal, não faz? Porque parece Sim, que... Eu acho que assim, a gente tem que cuidar muito da saúde mental Sim, também, né? O filtro, né? É o filtro de todas as formas, né? Tudo que a gente coloca para dentro da gente, né? Tem que ter esse cuidado. Gera ansiedade. Gera. E esse E é- pessoal que tá passando por isso hoje, Jaque, o que pode vir daqui para frente? A partir de agora, porque eles ainda estão vivendo nisso, né? Emocionalmente. né? Emocionalmente falando. Sabe, assim, Théo, que eu estava falando hoje com a minha filha, se tem uma coisa que a gente não pode dizer que o povo brasileiro não tem, é solidariedade, né? Verdade. Demais, né? Tão lindo isso. Tangará tá mobilizada Em também. momentos assim, até me arrepia, em momentos assim, também. né? Independente, né, de questões aí, todo mundo se une, né? E aí agora é ao longo do tempo, né? Mas o suporte inicial tem grupos de psicólogos também se movimentando Olha, Psiquiatras, que eu legal. vi. para fazer, né? É, Prestar esse suporte inicial. Mas o que eles precisam de imediato agora mesmo é o isso. básico, né? Segurança. Segurança alimentar. Eles precisam de comer, Aí- eles precisam de roupa, eles precisam de calçado. E pra você reconstruir a Perderam vida. tudo. Aí a gente saindo um pouquinho disso, assim, me fez pensar num pontual. E quando é na família sozinha, que não é assim, né? Gigantesco, mas é ali na família e não tem... E ninguém vê de fora. Ninguém vê. Não tem As esse tragédias amparo, dentro de casa. Não tem esse amparo, esse acolhimento. E aí? Meu Deus. Que é o comum, é o do dia a dia, né? Não precisa esperar algo acontecer tão grande dessa forma para entender, né, Jaque? Faz sentido. Qual é a E tragédia muitas dentro da vezes sua casa? Fica velado, né? Fica velado, né? E aquilo de não querer olhar para o que está acontecendo até acontecer É. algo, né?
mais sério. Ô, Jaque, e a terapia integrativa? Como é que quer dizer o fato de ser integrativa? Porque a gente esteve lá no teu consultório, né? A gente viu que você trabalha com terapia integrativa, certo? Sim, certo. E isso, como é que ajuda as mulheres? Essa palavra integrativa, ela quer dizer o quê na terapia? Então, para mim, ela veio assim, porque eu tive uma formação na faculdade, né? Que foi psicanálise. E quando eu fui para a prática, não me dei muito bem o meu jeito, né? Com a psicanálise. Aí eu fiz especializações, fiz na TCC, terapia cognitivo-comportamental. E vim passando por várias especializações, né? Quando terminei faculdade com especialização em avaliação psicológica. E ao longo do meu processo, eu tive contato, experiência com abordagens diferentes, né? A ACT, que é aceitação e compromisso, que eu vejo quanto é fundamental, né? Primeiro de tudo, a gente só muda aquilo que a gente reconhece e aceita. Não é? Porque enquanto eu tô negando ali, eu vou fazer algum esforço para mudar? Não. Não vou. Né? E muitas vezes a gente fica preso àquilo que não aconteceu, ao invés de aceitar, ok, tudo bem. Não foi como eu esperava. Não foi como eu queria. O que eu vou fazer agora? Né? E, então, assim, essa integração de abordagens... Jung, muito também, que fala do inconsciente, né? A parte junguiana, tem a Clarice resgatando esse poder feminino, do sagrado feminino. Então, assim, a gente tem um livro de poder que é Mulheres que Correm com os Lobos, que isso daí para trabalhar com as mulheres é incrível. É Mulheres que Correm com os Lobos. É incrível. Sugestão de leitura, a gente anota aí. É incrível esse livro. Quem tiver para emprestar, se tiver. É a linha de poder feminino. Mulheres Legal. que Correm com os Lobos. Então, assim, essa integração, hoje eu não me defino numa abordagem, né? Porque cada paciente único ali, eu tive a formação, né? A psicanálise, e aí fui passando por outras abordagens. E também a minha intenção de trabalhar com a parte energética, que aí entra o reiki. Então, assim, eu já pensei... Eu gosto muito dessa parte, né? Tenho todo um ritualzinho e que me traz bem-estar. Não quer dizer que o que funciona para mim funciona para o outro, né? E isso da gente entender bem, se conhecer, né? E quem tem ansiedade... Então, assim, se eu sei que de manhã, indo para academia, eu vou ficar mais ativada, mais ali, né? Suscetível a situações ansiogênicas... Será que é uma boa eu continuar nisso? Não, né? No meu exemplo, eu tinha uma rotina, acordo, vou, olho o céu, acendo meu incenso, sento, medito. Chegava no consultório, aquela tranquilidade dentro de mim. Por mais que as situações de fora, né, viessem ali, dar uma chacoalhada, uma balada, eu me mantinha naquele lugar. Precisei, uma época, fazer academia de manhã. Eu falei, gente, eu não lembrava da minha ansiedade. Não deu certo. Não deu certo. Nossa. Porque aí eu me Gerou deparei ansiedade. com uma pessoa... Houve uma situação assim, a pessoa extremamente ansiosa. Eu tentando falar, a pessoa não deixava eu falar. Eu tentando falar, a pessoa não deixava eu falar. Meu e a Deus. pessoa já tirava a conclusão para um lado bem ruim, que não era nada disso. Eu fui me sentindo sufocada. Eu falei, ai, calma, pera. Deixa eu falar. Eu falei, não, para mim não vai funcionar de manhã. E eu não lembrava nem da ansiedade, porque eu já estava tão ali naquele lugarzinho do meu ritual, né? Eu falei, não vai funcionar assim. O que eu prefiro? A disposição, a energia ou aquele lugar mais tranquilo, de acordar mais desacelerada? São as escolhas. E aí vai de cada um aquilo, né? Nossa, e que delícia ouvir isso, Dani. De acordar cedo, meditar. Não que eu medite, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Porque Mas eu não pode sei. começar. Mas é porque eu não sei. Mas eu falo assim, esse ato de acordar cedo, aquele sossego, fazer o café, faz o seu chá, alguma coisa assim, mas tá ali só você... E você e Deus, você e o universo, não é? Ter esse momento. E é isso que eu falo para as mulheres, para as mães, de criarem um ritualzinho, de não ser aquilo, levanta da cama, aquela correria, já entra no automático. Porque o jeito que a gente acorda de manhã faz diferença. Faz. Claro que as pessoas são diferentes, né?
né? Mas você buscar uma maneira ali de se nutrir de manhã, algo que faça bem para você, e aí é você descobrir isso. Quando eu pergunto em consultório, muitas não sabem. Não sabem. E aquilo de se auto-perceber no dia a dia. E de passar a valorizar as situações ordinárias do dia a dia. Né? As coisas simples, de fato. O que me traz aquele quentinho no coração? Ter a consciência do que está fazendo. Porque às vezes a pessoa está tão no piloto automático, tão acelerada, com 1000 coisas para fazer, que ela está comendo, ela nem percebe que ela está comendo, ela nem curte, nem aprecia o sabor do alimento. Você tem energia solar, já? Não tem? Não tenho. Uma sugestão para você, sugestão muito boa, para você pensar. Exatamente. Para pensar por quê? Campo Solar, óbvio, soluções em energia renovável, sempre conosco aqui no Entrevista com Elas. E pioneira no ramo, no setor, né? No segmento de energia solar. Porque o que você paga hoje da sua energia, você pode estar pagando, de repente, no seu financiamento e usando energia o tempo inteiro, né, Dani? Você pode amanhecer, por exemplo, Jaque, e já ter lá na sua área gourmet, no seu espaço mais tranquilo que você goste, o ar ligado, né, Dani? Geladinho. É porque assim, o que você paga de energia solar, você pode pagar para instalar as placas. Aliás, o que você paga de conta de energia normal, você paga a instalação das placas, termina de pagar as placas e não precisa mais pagar a conta de energia, você só paga a taxa mínima. A gente tem lá em casa, já que eu falo para todo mundo, vale muito a pena. Porque a conta de energia você vai pagar só o básico depois. E pode usar à vontade, dentro da capacidade que você colocou as placas. Então, a nossa dica, a nossa sugestão é a Campo Solar. Porque a gente conhece o trabalho, sabe que vai entregar a qualidade que você precisa. Vai entregar a qualidade, vai entregar um pós-atendimento sensacional, porque é um pessoal comprometido que entrega resultados. Então, a dica hoje da Theo e da Dani, Campo Solar, soluções em energia renovável. E sobre qualidade, lembrando aqui agora também, Theo, a Renata da Home Angels me falou que ela está abrindo uma unidade em Cuiabá. Olha. Você já ouviu falar da Home Angels? Que é uma empresa de cuidadores de pessoas que tem aqui em Tangará da Serra. A Renata é enfermeira, começou em Cuiabá, trabalha em Cuiabá, montou a empresa, empreendeu no segmento aqui de cuidadores, tem a Home Angels em Tangará da Serra e agora está levando a Home Angels para Cuiabá. Então, se você mora em Cuiabá e região, precisa de cuidador, pessoa para cuidar de alguém da sua família, alguém que passou por uma cirurgia, alguém que necessita de cuidado especial, um idoso ou uma criança, enfim, precisa de cuidador, acione a equipe da Home Angels Cuidadores Supervisionados. Agora, na capital do estado. Começou em Tangará, em Mato Grosso, e agora já está na capital. É a dica do nosso podcast para você. E se você precisa de contador, claro que a nossa dica é Ativos Contabilidade, que também é destaque empresarial. Mais um ano aqui em Tangará da Serra. E Ativos Contabilidade, já que não sei se você, atende com eles, é atendida através deles, mas eles têm uma forma de trabalhar diferenciada. Eles acolhem o CNPJ, e acolhem também o dono desse CNPJ. Eles praticamente pegam na mão deste empresário, ajuda, e é uma forma de trabalhar muito interessante, uma forma de negócios muito interessante. Além do serviço de contabilidade, eles oferecem também uma assessoria completa. Ativos Contabilidades, sempre aqui no podcast, a entrevista com elas. Aliás, a gente só tem gente fina aqui, né, Dani? Gente fina, como a nossa entrevistada de hoje, que foi um prazer, uma honra estar com a Jaque aqui. Muito. Jaque, a gente está caminhando para o fim da entrevista. Gostaria de saber o que você gostaria de acrescentar, além de tudo que já foi dito. Se faltou dizer algo que você gostaria de deixar aqui para reflexão, para o nosso público, para a gente, infelizmente, encerrar nossa conversa. Para as mamães, né? Porque mês das mães, dia das mães hoje, você é mãe também. Entenderem que elas também são importantes e se permitirem sentir, Porque a mãe fica tão ali em função, dos filhos do outro correndo, E onde é que ela fica? Quem que cuida dela? Ela cuida de todo mundo, quem cuida dela? Então, se permitir sentir, entender que ela também é importante, que o sentir dela também é importante, e para isso precisa, ir tirando ali a capa da
mulher guerreira, mulher maravilha. Porque eu falo assim que uma hora a conta chega, né? Se a gente não se permite, uma hora a vida nos força a desacelerar, a dar uma parada, né? Nos faz esse convite. Então, assim, que elas se sintam como importantes também, passem a olhar para as próprias emoções, aprenderem, e é o que eu tenho trabalhado com as mães, se automaternarem, né? A se darem tudo aquilo que elas não receberam, e tá tudo dentro da gente. E para que, principalmente, a gente cuidando da gente, a gente vai cuidar melhor do outro. E principalmente das pessoas que a gente mais ama, né? Então, assim, aí eu penso, amar ao próximo como a ti mesmo, tá? Mas como que tá a qualidade desse auto-amor? Para amar o outro, você precisa primeiro amar a si, né? Sim. Né? E eu cuidando de mim, eu vou cuidar melhor do outro. Maravilhoso. E é muito simples, né? O que os filhos precisam. Se sentirem amados, vistos. E eles são aí um convite pra gente se autotransformar. Que lindo isso, gente. Onde Pensa encontrar sobre Jaque? isso. Onde Onde a encontrar gente Jaque? Onde encontra fazer Jaque terapia com o Sassaki? Jaque? Clínica Personale, ali na Tancredo Neves, em frente à Escola Ayrton Senna, ao lado do Ion Ocupacional. Jaqueline Sassaki, gente, psicóloga integrativa, trabalha com mulheres. Então, aproveite, cuide-se e recorra a Jaque sempre que precisar. Faça terapia para se autoconhecer. É maravilhoso, eu já fiz e falo para todo mundo fazer. Ah lá, tá É vendo? muito bom. Recomenda, né, Dani? Recomendo demais. E a Sou gente- super adepta, Então, defensora. E a gente recomenda a Jaqueline Sassaki. Sem tá? dúvida. Jaque, muitíssimo obrigada. Eu que Foi um prazer te agradeço conhecer, de estar com você. coração. O prazer foi todo meu. Que Foi não- um prazer imenso. Que tenhamos outras delícia. oportunidades de estar juntas e bater papo. Amém. Quem sabe no Nesta- bosque. Vamos combinar. Isso! Vamos combinar. Um lugarzinho que aquece meu coração é o bosque também. Ai. Descobri, tá? Tá bom. Então vamos, Obrigada, né? Jaque. Eu que agradeço. Vamos. E você que tá aí, por favor, pega esse episódio, compartilha com mais pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Entrevista com Elas. Segue também a Jaqueline Sassaki no Instagram. Posso ir? Jaqueline Sassaki.psico, certo? Teu Instagram? Ponto PC. É. Psi no Ponto Instagram. Sassaki A gente ponto vai psi. marcar, tá? Vai Em deixar algum lugar aqui você vai ver descrição. o arroba pra você seguir. Inclusive, vamos deixar também na descrição todos os nossos parceiros de hoje, né? Mãe Isso. Terra, Organi. E os que tá nossos sempre patrocinadores. conosco. Muito obrigada a todos. Exatamente. E siga também Teodora Malacride e jornalista Daniela Santos. Isso e a aí. gente se conecta, a gente conversa, a gente interage e a gente aprende juntos e evoluímos Muito juntos. Isso é juntos. maravilhoso. Gente, obrigada. Um beijo, abraço e até a próxima. Beijo, obrigada. Até a próxima.